Irmãos, quem tá com a sua arma aí aposta? A minha arma tá aqui, ó. A minha arma aqui, ó. A minha arma aqui, ó. É, a minha é igual a do Tidão. A capa do Tidão já foi. Abram lá, 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Não vai ser o capítulo 3 todo, é só de 1 a 9, hein? Porque na semana que vem a gente finaliza. Semana que vem a gente vai falar do 10 até o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 9. Eu vou precisar, quando a gente vai fazer, quando a gente for fazer a leitura, depois na hora que a gente estiver aqui explicando, eu sei que tem traduções diferentes aí na mão de todo mundo. A minha tradução é Nova Almeida Atualizada, NAA. Quem tiver NVI também pode me sinalizar depois. Quem tiver qualquer outra versão, quando a gente estiver lendo algumas palavras, eu quero saber como que estão nas versões de vocês, porque é muito interessante a gente ver. Eu sei que a NVI tem uma tradução muito interessante para algumas palavras que a gente vai ver aqui hoje, tá? Antes de fazer a leitura, eu queria só voltar com vocês em duas coisas. Lembrando, Paulo escreve essa carta exatamente quando ele estava, peraí, quando ele estava na sua última prisão. Paulo estava na sua prisão, na qual dali ele só sairia para a glória. Então vejam o que Paulo vai falar a Timóteo, iniciando ali no verso 1 do capítulo 3. Vamos acompanhar comigo. Mas você precisa saber disto. Então, Paulo já alerta Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Até aqui, tá? Vamos aprofundar agora. Interessante, né? Que listagem, que coisa pesada assim que a gente lê. O que que a Bíblia nos ensina sobre os últimos dias? Eu quero lembrar com vocês aqui, quando a gente já estudou e já falamos sobre o contexto teológico quando Paulo escreve os últimos dias. O contexto bíblico, teológico bíblico, vai falar que os últimos dias, vocês vão lembrar disso, eles iniciaram quando? Quando que a gente está vivendo os últimos dias? Só próximo à volta de Jesus ali? Quando que a gente está sentindo que os últimos dias já estão acontecendo ou vão acontecer? A palavra de Deus nos ensina de que a partir do momento em que Cristo Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo de Deus, lá em Pentecoste, desce, o apóstolo Pedro vai falar que ali, cumprindo a profecia, já estávamos vivendo os últimos dias. Então, o apóstolo Paulo está falando que a partir daquele momento, nós já vivemos os últimos dias. Nós já estamos numa caminhada dos últimos dias. Tanto é que os apóstolos já falavam como se Jesus já tivesse também já para voltar. Eles não sabiam. Então, Jesus está para voltar. Só que o tempo é dele. Então, nós temos que sempre viver, olha, com a lamparina acesa. Jesus vai voltar a qualquer momento. Só que algumas coisas vão anunciando essa parte, né? É, da profecia e principalmente essa parte apocalíptica mesmo, né? De realmente quando que vai ser os últimos dias? Jesus dá alguns alertas. Ele fala que assim como no tempo de Noé, que não esperavam, mas Noé foi se preparando.
porque um dia ia acontecer. E foi de repente. As pessoas foram pegas de surpresa. Então muitos falam, mas já faz mais de 2000 anos. Jesus não volta. Já faz mais de 2000 anos. Até quem crê realmente fica às vezes, poxa, vivamos, já foi tanto tempo, Jesus ainda não voltou. Mas a Bíblia nos ensina a viver alertas, vigilantes. E Paulo preso, ali naquela prisão que nós mostramos aqui nas primeiras aulas, jogado ali na escuridão, se preocupou com seu filho na fé, como a gente tem visto aqui, e falou para ele: você precisa saber disso. Paulo está trazendo uma revelação aqui para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é engraçado imaginar que ao longo desse período todo, houveram vários tempos difíceis para a humanidade. Nesse tempo mesmo, Nero estava pegando cristãos e matando. Houve tanta morte nesse mesmo período que Paulo está escrevendo, nesse mesmo momento que Paulo está escrevendo, tantos crentes crucificados, que, segundo as tradições, faltavam madeira para crucificar as pessoas. Não tinha madeira o suficiente para crucificar as pessoas. Quando faltavam as madeiras, ele pegava as pessoas, penduravam nos postes, passava piche nos cristãos e acendiam o corpo deles. E faziam com que, com essas chamas de pessoas ali vivas morrendo queimado, iluminavam Roma. Ali tinha acontecido um incêndio em Roma, onde 70% de Roma, uma cidade mais populosa que tinha na época, maior, com 1 milhão de pessoas, havia 70% de Roma sido destruída por causa desse incêndio criminoso. Incêndio que durou 7 dias, 6 dias e 7 noites, né, o que falo, durou todo esse tempo. Por que que Nero vai lá e fala foram os cristãos? Porque exatamente esses 30% de Roma que ficou preservada era onde vivia a maior população considerada cristã. Então Nero teve que colocar a culpa em alguém. Por isso que ele vai lá e manda prender o apóstolo Paulo e o condena à morte, porque o apóstolo Paulo era o líder dos cristãos ali à época. Então Paulo está falando assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu fico pensando assim, quando passou tudo isso, quem olhava para trás falava, poxa Paulo, mas esses tempos difíceis já foi, né? Quem viveu 100 anos depois disso estava olhando para trás falando, poxa, morreu tanta gente ali, os tempos agora estão um pouco melhores. Parece que nós vivemos tempos melhores. Se vocês forem parar para pensar assim, falar, poxa, a gente tem conforto da nossa casa, olha a tecnologia. Como a gente consegue falar um com o outro nesse friozinho no conforto da nossa casa. Mas tem várias pesquisas em países bem desenvolvidos, onde as pessoas vivem bem, onde as pessoas elas têm tudo, e é perguntado assim: você se sente bem? Você acha que você vive em paz? A maioria dessas pesquisas sempre responde que as pessoas têm alguma insegurança, têm algum medo, têm alguma coisa que para elas não está certo, alguma coisa não está bem. Então, o próprio ser humano, assim como a natureza, eles sentem de que o próprio Senhor, queira a pessoa crer ou não, ele vai voltar, vai colocar ordem em tudo, porque a gente vive num mundo que não tem ordem. Mas Paulo vai trazer aqui para nós algumas coisas que me chamaram a atenção. E não traz para nós, a gente não tem que ter medo daquilo que a palavra de Deus está falando aqui. Na verdade, a gente vai ver como depois traz um conforto para nós. Mas a princípio, eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Conforme a gente vai fazendo assim essa exposição e lembrando exatamente daquilo que está escrito aqui, com certeza vocês vão bater o olho e vão pensar assim: sobreviverão tempos difíceis. Aí ele continua no verso 2: pois os seres humanos serão egoístas. Eu tenho certeza. Aí eu quero já, quem puder participar, se na versão de vocês o egoísta tiver outra palavra, pode falar, tá bom? Não tem problema, porque eu quero trabalhar com essas versões aqui. Então eu quero entender de vocês. Então, quando ele fala os últimos dias, esses últimos dias nós já estamos vivendo. Não serão dias que ainda estão por vir. Nós já estamos vivendo esses últimos dias. Vocês podem reparar uma coisa, Paulo, ele vai descrever aqui para nós como tempos violentos, né? Perigosos, espiritualmente severos. Ele não está descrevendo aqui guerras, terremotos. A gente junta tudo isso quando o próprio Cristo vai falar, né? Que nos últimos tempos, ali, acho que em Mateus 24, vai falar, haverá terremotos, haverão algumas coisas que a natureza vai estar demonstrando. E aí a gente, quem gosta muito de tentar estudar os fim dos dias, né? Quando a volta de Cristo, quando será, a gente começa a perceber de que essa lista que está aqui, ela começa a ser uma lista praticamente
onde a gente olha, não tem onde a gente olha e não vê alguma coisa dessa característica dessa lista aqui. E até a natureza, né? Vulcões, terremotos, guerras, vários rumores de guerras. Então a gente percebe que os últimos dias a gente tem vivido mais intensamente. Mais intensamente. Muitos entendem que a Terra já está nas dores de parto. E não tem mais volta. Igual quando a mulher tem no trabalho de parto, não tem mais volta. Entrou em trabalho de parto, vai nascer. Estamos no trabalho de parto, Jesus vai voltar. E aí a gente tem que estar atento e vigilantes. Então, uma coisa que a gente tem que aprender exatamente aqui. Então, esse é o relato aqui que ele vai trazer para nós. Então, vamos fazer a leitura aqui e a gente vai trazer esse cenário então para nós. Então, vamos lá. Ele fala assim no verso 2: Pois os seres humanos serão egoístas. Serão egoístas. Os seres humanos serão avarentos. Os seres humanos serão orgulhosos, arrogantes. A gente tem algumas listas aqui, na qual é uma característica pessoal, né? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. A gente percebe alguma coisa na nossa sociedade, essa característica nas pessoas? A gente tem que falar nas pessoas olhando pra gente também. Porque a gente tem que, como o apóstolo Paulo falou, exatamente nesse texto em 2 Timóteo, ele estava falando no capítulo 2, quem estava aqui lembra, sobre as pessoas que se desviaram, que eram vasos de desonra, eram vasos de barro, né? E aqui a gente está vendo que essas pessoas que se desviaram exatamente agiam dessa forma. Então, os últimos tempos traziam esse tipo de pessoas. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha que interessante, né? É um mandamento a gente honrar pai e mãe. E nos últimos dias, a gente está vendo tudo se quebrar. Não existe mandamento, não existe essência, não existe amor, não existe nada. Ingratos, ímpios. E é interessante, no verso 3 ele vai falar assim, sem afeição natural. Tem alguma outra versão diferente disso? Eu sei que quem tem NVI vai ter alguma coisa aí. Pode falar. Eu preciso ouvir uma outra versão nesse sem afeição natural. Tem alguma outra? Sem amor pela família, a tradução da Lau, que está aqui ao lado. Desave... Desafeiçoados. Desafeiçoado, sem afeição natural. Sem amor à família. Eu acho que essa, para mim, eu acho que é a melhor tradução. Porque na minha tradução vai falar isso. Sem afeição natural. Sem afeição natural. E quando a gente fala sem afeição natural, quando a gente fala assim, deixa eu só desativar o microfone. Quando a gente fala sem afeição natural, afeição vem da palavra afeto, né? Então ele vem e fala assim para nós: nos últimos tempos, as pessoas serem desobedientes aos pais e não teriam o afeto natural. Qual é o afeto natural? Mãe com seus filhos, pais com seus filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos. A gente vê que essa sem afeição natural, a gente vê exatamente a quebra da instituição de Deus, do amor, da instituição que é a família do Senhor. Nos últimos dias, a gente vai ver famílias que são destruídas pela falta da afeição natural, pela falta do afeto natural. Irmãos, quando um animal tem cria, quando um felino tem cria, a primeira coisa que esse felino faz é lamber o seu filhote, né? Os animais, eles têm um afeto natural. Quem dá esse afeto é a característica da criação, já é o instinto deles de amar. O ser humano, nos últimos tempos, eles estão tão jogados ao pecado de que não existe mais isso. Irmãos, eu sei, algumas coisas é difícil de colocar, mas a gente vê na mídia mães propondo e fazendo atos com os próprios filhos, atos imorais com os próprios filhos. Sabe? Os irmãos acho que sabem o que eu tô falando. Porque eu tô gravando, então tem coisas que vai ser complicado a gente falar. Então, a gente percebe que essa característica dos últimos dias tá bem nítida no nosso tempo. E assim como o tempo de Noé, as pessoas não estão percebendo. As pessoas não estão percebendo que existe uma arca sendo construída porque vai vir um dilúvio. E as pessoas estão vivendo a vida delas. Isso é chamado de hedonismo. Hedonismo. Hedonismo significa somente o seu prazer importa. Tá? Então, existe uma corrente filosófica de que diz assim: amanhã não sei nem se eu vou estar vivo, então vou beber e vou comer. Isso se chama hedonismo. Viver para o seu prazer.
Quais são as frases mais ditas nos últimos dias? Vamos viver o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Vamos viver o hoje, porque eu tenho que ser feliz. Me faz feliz é o que importa, né? O que a Ló está falando. Então, isso se chama hedonismo, viver para o seu prazer. E olha que interessante. Eu estava discutindo, né, no bom sentido com a Lau, ontem, anteontem, exatamente sobre esse texto, de que muitos buscam a sua felicidade independente da verdade. Às vezes, buscar a verdade, que é a palavra de Deus, não vai nos dar a felicidade. Não vai nos dar a felicidade momentânea, mas vai nos dar na glória eterna. Mas às vezes a felicidade aqui, os prazeres que nós queremos, aquilo que a gente acha que é bom e feliz, a gente não vai ter aqui no texto bíblico trazendo para nós. A gente vai ver que alguns atos que nós cometemos que às vezes nos faz bem, nos dá prazer, é pecado. E isso daí, entre ser feliz, né, e ser bíblico, é muito melhor, ou seja, 100% melhor ser bíblico. Então, o que Paulo está falando para nós, que nos últimos tempos, é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente percebe aqui algumas características que Paulo cita aqui para nós. Eu quero colocar aqui para vocês. Então, o homem por si só, o ser humano por si só, ele vai passar a querer viver para si, a buscar a sua própria vontade, e ele vai ser sempre o centro, né? É o egocentrismo. Sempre vai ser o centro. Então, a gente vê essas características. Egoísta, avarento, orgulhoso, arrogante. E aí a gente vai ver essas características aqui citadas por Paulo. Então, pecados contra Deus nessa lista: avarentos, soberbos, blasfemos e religiosos. Vocês lembram na última aula que eu falei do italiano, que na quarta-feira passada eu fui a São Paulo com ele, né? Foi na quarta passada? Fui para São Paulo com ele e falei de Jesus o tempo todo. Pois bem, eu falei com ele ontem. Primeira coisa que ele falou: poxa, eu conversei com um segurado lá nosso. O cara é evangélico. Você sabe que eu odeio evangélico. Eu falei: caramba, eu falei de Jesus pro cara o tempo todo. E ele me volta. A primeira coisa que a gente conversa, ele fala um negócio desse. Aí ele deu uma risadinha. E eu falei: pois bem. Você quer que eu fale o quê? Se você odeia evangélico, não tem problema. Ele dá uma risadinha, tipo, pra brincar, tipo, como se fosse pra cutucar. Tudo bem. Eu já na expectativa falei: poxa, esse cara vai querer saber mais, vai mais, o Espírito Santo vai invadir o coração dele e agora ele vai se converter. Não, não, irmão. Não cabe a gente também ter essa expectativa. Mas, ainda, se ele não tiver, realmente não for uma pessoa na qual for salva, ele vai continuar sendo arrogante, sendo blasfemador. Exatamente o que a gente está vendo aqui. Sendo um orgulhoso, ou seja, é o que ele crê e ponto. Sendo um hedonista. Ele vive para ganhar dinheiro, vive para ter tudo que ele quer nessa terra, porque ele já falou: se ele morrer, não vai para lugar nenhum. Acabou. E aí ele fala que a nossa esperança é porque a religião vem exatamente para colocar essa esperança. Poxa, como assim morrer acabou? Então a gente precisa se apegar em alguma coisa. Entendeu? E aí a gente volta na racionalidade da nossa fé. Aqueles que morreram lá atrás, Paulo, esse aqui que a gente está lendo, que morreu, exatamente da maneira que morreu, que estava preso, sabendo que ele ia ser morto da pior maneira que poderia ser, vivendo, né, desse jeito aqui, a preocupação dele era para que essas pessoas não parassem de crer naquele que ele morreu crendo. E como que a gente pode chegar hoje e falar assim: é verdade, vou nessa ideia então. Não existe nada, ponto e acabou. Essas pessoas, esses mártires aqui, morreu crendo naquilo que eles viram, naquilo que eles creram, na fé que eles tiveram. E nós temos que viver pela fé. É a fé em Deus, é a fé em Cristo que nos movimenta, que nos alimenta. Entendeu? Esses morreram porque eles viram. Paulo andou com Cristo. Os apóstolos morreram, na verdade, que eles sabiam que era. Eles viram Cristo ressurreto. Eles não morreram numa mentira que eles contaram e fizeram manter ela até o final. Eles morreram por uma verdade. E a verdade é Cristo. E Paulo está narrando aqui, na sua última carta, ele fez questão de falar: eu morro, eu vou morrer, mas eu não vou negar uma coisa que eu tenho certeza, que eu tenho convicção. Depois ele vai trazer aqui para nós alguns pecados que a gente já colocou aqui, né? Então, pecados especialmente ali contra Deus, pecados contra a família, desobediência aos pais, serem ingratos, sem essa afeição natural, como a Lau colocou aqui, né? Sem amor à família, é isso? Sem amor à família. Pecados sociais, homens cruéis, caluniadores, traidores, violentos.
pecados morais, sem domínio próprio, atrevidos, inimigo do bem. É uma listagem que a gente começa a olhar aqui e a gente começa a sentir, parece que nós estamos vivendo numa sociedade de que acabou, tá acabada, acabou. Mas quando a gente para pensar de que isso também nós fazemos uma sociedade, nós sabemos que a Bíblia está falando que vai ser assim nos últimos tempos. Mas existe algo que vai combater isso, algo que vai continuar firme, apesar essa questão externa, espiritual, essa guerra. A igreja. A igreja ela vai permanecer. Quem é a igreja? Sou eu, são vocês. Nós somos a igreja. Então, quando a gente canta as músicas que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, né? No hino lá que a gente canta no Renascer, os leões não pararam a igreja, é porque a igreja, apesar de tudo isso que estava acontecendo, a igreja permanecia firme no firme fundamento que era Cristo Jesus. Na verdade de que Cristo Jesus. Então a gente vê de que as famílias são o alvo certo de Satanás. O alvo certo. Ele quer destruir as famílias. E a gente vem exatamente no mês que a gente está falando e preservando a palavra de Deus exatamente, exclusivamente para as nossas famílias. Como sempre a gente tenta pregar para que a gente pudesse se manter forte, firmes, como indivíduos, como famílias e como uma grande família que é a igreja. Então a sociedade é assim, mas ela tem que enxergar em nós a diferença. Ela não pode enxergar na gente esses nomes que estão aqui. Não podem olhar para nós e falar assim, poxa lá, olha o desobediente ali aos pais, olha o ingrato. Olha aquele ali, o caluniador. Olha aquele, não tem nem domínio próprio. Então, isso não é característica nossa. A nossa característica é outra. É do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. É isso, essa é o oposto à característica da qual o mundo hoje tá. Então a gente vê aqui, né, falando do verso 4, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então vai resumir exatamente a idolatria do coração do homem, do ser humano. O coração do ser humano hoje, principalmente nos dias de hoje, abandona a verdade por conforto. Quando eu falo a verdade, abandona a palavra de Deus por conforto. Né? Me incomoda, então não quero. Trocam a santidade por entretenimento. Então é muito mais fácil a gente deixar de ir para a igreja para fazer coisas que nos agradam. Então não vou para a igreja, não vou para programação, não vou fazer, não vou orar, não vou querer, porque tem coisas que me fazem melhor. Faz melhor, mas não é certo. Faz melhor, mas você está pecando contra Deus. Você está jogando o tempo precioso que Deus te dá para os prazeres da vida, para os prazeres da carne. Então a gente tem pouco tempo dedicado às programações, por exemplo, da nossa igreja. Mas nós não temos essa dedicação fiel do povo de Deus. Quem estava também em algum estudo bíblico que eu coloquei o vídeo do pastor Hernandes falando das igrejas na China, na China? Foi na China, né? Ou na Coreia? Foi na Coreia, né? Foi na Coreia, né, pastor? Lá fazem filas para entrar. Nos períodos de oração, a cada 1 hora. São 4.000 pessoas, igreja de 20.000 pessoas, 80.000 pessoas. Num país comunista, num país onde a Bíblia é perseguida. E a gente tem esse privilégio de estar lá, mas a gente não consegue lutar contra a nossa carne, a gente vai pelos nossos prazeres. Então é isso que o texto está falando aqui para nós. Aí ele vai falar no 5, né? No 5 é interessante quando ele fala assim, ó. Tendo forma de piedade, forma. Imagina uma forma, você molda algo bonito e vai lá e coloca numa massinha. Quando você tira, a massinha vai ficar com um formato bonito. Então, se você molda uma massinha como um molde de uma flor, ela pode até parecer uma flor, mas ela não é uma flor. Então, os últimos dias a gente vai ver a forma de piedade, mas negando o poder dela. Igrejas com aparência de igrejas piedosas, pessoas com aparências de pessoas piedosas, mas que na verdade eles estão negando o poder da palavra, o poder da palavra de Deus. E aí Paulo vai alertar, e a gente grifa isso daqui: fique longe destes. Fique longe de lugares que aparentam ser lugares piedosos, mas que fogem da sã doutrina, que não preserva a palavra de Deus. Fique longe de lugares que só vai pregar prosperidade para você e não vai falar de que nós vamos viver tempos difíceis. Pelo contrário,
Você nunca vai ver em tempos de prosperidade pregando que vai ter tempos difíceis, porque não bate. Ou é próspero ou vai ter tempos difíceis. Uma coisa não casa com a outra. Uma palavra não é sinônima da outra. É antagônica. Então, a nossa igreja, permanecendo na sã doutrina, o texto que tiver aqui, a gente vai pregar esse texto. Doendo ou não doendo, batendo ou não batendo, mordendo ou assoprando, a gente vai ter que falar o que está escrito. E o que está escrito é isso. Então, a palavra de Deus nos diz para a gente ficar longe disso. Fique longe disso. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos. Vocês lembram quando a gente estudou essa carta? A primeira. E aí Paulo vai exortar Timóteo sobre as mulheres, as viúvas. Sobre as viúvas. E tinha as jovens, as viúvas jovens. Ele está relacionando a isso, tá? Então ele não está falando que as mulheres são todas. Ele está relacionando aquelas mulheres viúvas de que deixavam-se levar por aqueles que falavam de forma bonita somente para agradar, pelos prazeres. Pregavam a palavra de Deus erroneamente, propositalmente, exatamente porque para eles era o amor ao dinheiro. Também a gente lê nessa carta, né? Então, viam que pregar o evangelho, uma doutrina diferente, uma coisa que atraía as pessoas, atraía ofertas, era legal. Então ele está falando aqui que entre estes que têm forma de piedade, eles se encontram e se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. Nos nossos dias a gente vê mulheres tolas, homens tolos, todo mundo tolo, sobrecarregados de pecados. Tidão. Sobrecarregados de pecados. Sobrecarregado de pecados, irmão. Sabe o que significa sobrecarregado? Além do que você carrega, você ainda bota mais. Então já carrega o pecado, quero mais. Vamos lá, que não tá pouco, vai. E que são levadas por todo tipo de desejos. Todos os tipos de desejos. Ou seja, desejou, pode ir embora, pode fazer. Todos os tipos de desejo, ou seja, hedonismo puro. Eu quero, eu posso, eu faço. É o que mais a gente ouve hoje. Mas se eu posso, eu faço. Se eu quero, eu vou lá e faço. Se eu tenho condições, eu vou lá e vivo. Sem consequência. Essa é a nossa sociedade hoje. É isso que o mundo mais quer. E é o que mais a gente vai ter nos últimos tempos. Mais a gente vai ver isso. Seja feliz, viva. Não que a palavra de Deus vai falar que a gente não tem que ser feliz, não viver. Mas com responsabilidade. Agrada ao Senhor? É lícito? Convém? Será que é posso? O que a palavra de Deus nos ensina? E aí a gente vai começando a filtrar. E olha que interessante. No verso 8. Não, verso 7. Que estão sempre aprendendo. Estão falando dela. Estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente que está sempre aprendendo. Nos últimos dias, a gente vê que o que mais tem hoje é... Você quer saber de qualquer coisa, pode entrar no YouTube. Como fazer tal coisa. Todo mundo sabe. Todo mundo ensina. E coisas legais. Eu que gosto de cozinhar, o pastor também. Entra no YouTube, uma receitinha. Tem canal legal que as pessoas vão ensinar como cozinhar. Legal. Mas tem tudo que você quiser também. Você pode aprender da Bíblia da melhor maneira que você quiser, com canais bons. Mas tem canais que vão usar da Bíblia como uma ferramenta de manejo para eles. Para conduzir da maneira como eles querem. E eles vão conhecer da palavra, teologicamente. Eles vão conhecer. Mas eles nunca vão conhecer a verdade, nunca vão conhecer a Cristo de verdade. Então Paulo vai falar assim, eles podem até conhecer, eles vão sempre querer conhecer, aprender, mas nunca vão conhecer a verdade. Nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E aí no verso 8 ele vai falar assim: "E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade." Vocês lembram quem é Janes e Jambres? Aqui? Vocês lembram lá em Êxodo? Quando tá tendo lá a questão de Moisés, Arão, chegando ao faraó, e aí Arão solta, né, a vara ali dele e se transforma numa cobra, e tem dois magos ali, dois magos, esses magos também soltam, mas a serpente de Arão vai lá e pega deles. A tradição judaica, lá em Êxodo, não fala, no Antigo Testamento, não dá nome aos magos, né? Só falam são os magos com as suas magias ocultas. É o que a palavra de Deus nos fala. E a tradição judaica dá o nome deles, Janes e Jambres. Então, quem já assistiu
o Príncipe do Egito, que é um desenho que as crianças gostam, tem lá o Janes e o Jambres. Eles chegam lá. E a gente vê também, depois quando tem a praga do piolho, eles tentam também fazer, mas não dá certo. E aí chega um momento em que tá todo mundo leproso, eles também estão tudo cheio de lepra, eles não conseguiam nem se mexer, nem se movimentar, porque a magia deles não dava, não batia de frente com o poder de Deus. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O mundo espiritual pode também fazer alguns milagres e convencer pessoas desses milagres. Mas são atos demoníacos, são atos de Satanás e seus demônios, na qual o Senhor ainda permite que eles possam ter alguma ação, como Deus permitiu que eles pudessem ter alguma ação na vida do seu servo Jó, mas com a permissão de Deus. Mas olha que interessante que o texto vai nos falar. Esses, fazendo essa analogia, né? A verdade está sendo apresentada para nós, assim como foi apresentada para Janes e Jambres. Olha, o Deus verdadeiro é esse, mas você está sendo deixado levar por esse daí que você crê. Vê que a verdade não bate com o que você está falando. E aí eles dizem, eles querem resistir à verdade, do mesmo modo que eles resistiram a Moisés. Também eles resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Reprovados quanto à fé. São pessoas que não serão aprovadas na presença de Deus. Eles têm já a mente totalmente corrompida. Então, irmãos, quando a gente faz analogia na teologia bíblica aqui desse texto, o que são os vasos de honra e desonra, tem gente que nunca mais vai ter a mente restaurada. Eles foram de tal modo corrompidos pela sua própria convicção, pelo seu próprio pecado, e não porque Deus age com essas pessoas como uma marionete. Essa daí eu criei só para condenar. Deus não é assim. Deus, ele deu o seu filho. E quem crê, a palavra é pregada. E crê nele, vai ser salvo. Mas tem uns que vão ver e não vão entender. A verdade vai estar na frente deles e eles não vão conseguir. Eles vão resistir. Porque a sua mente está totalmente corrompida. E eles são reprovados quanto à fé. Mas olha que o verso 9 vai falar aqui para nós. Mas esses não irão longe. Irmãos, eles não vão longe. A gente vai olhar para a nossa sociedade, vai ver pessoas que vivem pelos seus próprios prazeres. São pessoas hedonistas que vão, fazem porque elas podem, elas querem, elas têm condições, vão ser felizes aqui, vão morrer com a sua felicidade, mas elas vão parar ali. Ou parar ali não. Elas vão continuar eternamente no fogo. Mas nós não. Nós iremos longe. Assim, se esses aqui não irão longe, nós iremos. Aí diz aqui, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Irmãos, quem vive uma vida assim é um insensato, a palavra de Deus nos diz. É um insensato. Não consegue ter sensatez daquilo que ele está passando. Acha que é bonito. Como a minha mãe dizia, você acha que é bonito ser feio. Mas a gente enxerga. Hoje, com a graça de Deus, porque a venda foi tirada dos nossos olhos. Mas a gente tem que permanecer vigilantes. Para que a gente não olhe para essa lista aqui e comece a cair nessa lista. A gente tem que estar sempre vigilante. Porque a nossa carne vai querer sempre essa lista. Mas o Espírito de Deus vai nos conduzir àquilo que eu já falei, que é o fruto dele. E aí, a gente segue e percebe que tem uma consolação. Eles não vão adiante. Apesar de a gente ler essa lista, e às vezes o meu coração até dá uma apertada quando a gente lê essa lista, parece difícil, dolorido e tudo mais, eles não vão longe. Eles não irão longe. A palavra de Deus já está falando, não irão longe. Então quero trazer algumas aplicações aqui para nós. Primeiro aqui, e eu já falei isso algumas vezes, nem toda a espiritualidade, assim como Janes e Jambres, vem de Deus. Eles eram homens espirituais, mas não era da parte de Deus. E quando a verdade bateu de frente com eles, eles não puderam. Ou seja, o poder de Deus, como a gente lê lá em Romanos, ele é a transformação, ele vem para destruir tudo isso. É o poder de Deus. A palavra dynamo, que eu já falei, é dinamite, ele vem para destruir isso. O único que consegue destruir esse tipo de característica é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Então, nem toda espiritualidade vem de Deus. Nós precisamos fazer o quê? Discernir. Então, alguns vão estar com a forma de pessoas piedosas, de igrejas piedosas, mas elas não são de fato isso. Segunda é que o coração humano sem Deus, ele vai continuar corrompido. Nosso coração, ele é corrompido.
Mas quando a gente toma a decisão, Deus tira esse nosso coração corrompido, esse coração, né, duro, de pedra, e vai nos colocar um coração de carne, na qual o Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Mas a natureza pecaminosa que existe na nossa carne, ela tem que ser morta a cada dia, né? É isso que Paulo também nos fala. A gente tem que matar a nossa carne todos os dias, fugindo desses desejos. Então, o evangelho ele não apenas ele vai melhorar as pessoas, ele transforma as pessoas, né? Romanos 12, a transformação das nossas mentes. Nós já vivemos exatamente algumas coisas dessa lista. Mas a nossa mente foi transformada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. E nós deixamos de viver essa experiência aqui. O terceiro é que a igreja ela precisa vigiar contra falsos ensinos, que é o que a gente sempre prega aqui. Então nem todo discurso bonito é bíblico. Não quero falar quem veio na cabeça de vocês com discursos bonitos que parece bíblico, mas não são. São bíblicos porque usam versos, mas não são profundos na palavra, não são verdadeiros na sua essência. Então, quando você vê um pregador com uma luz batendo na tua cara, assim, ó, só a luz aqui descendo, falando bonito, com o coraçãozinho todo sorrisinho e chamando todo mundo de amorzinho, lendo mensagens bíblicas, não quer dizer que isso daí é a verdade bíblica. A gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de ensino. A palavra de Deus ensina, e ela ensina tudo para nós. E a gente vai ver na próxima aula por que serve a escritura de Deus. É a continuação desse texto que Paulo vai nos trazer aqui para nós. Por que toda escritura ela foi inspirada por Deus? Para a repreensão, para o ensino. Então a gente vai ver isso na próxima aula, que é a continuação desse texto aqui. Quarta aplicação é que Cristo ele vai continuar preservando a sua igreja, mesmo em tempos difíceis. Foi o que eu falei. Paulo escreveu num tempo completamente difícil para o povo cristão, no primeiro século. E nós continuamos a viver em tempos difíceis que vêm piorando, né? Mas Cristo consegue preservar, ele vai preservar a sua igreja espiritualmente. Nós fazemos parte disso. Em meio a tempos difíceis, vocês podem ter a convicção de que nós seremos preservados por Cristo. Preservados. Lembra de novo lá dele no barquinho. Ele continuava lá. Mas os apóstolos começaram a olhar para o que estava acontecendo ao seu redor. Mas Cristo permaneceu com eles. Preservou a eles, mesmo num tempo difícil. Então, quero concluir aqui a aula fazendo vocês, irmãos. Depois eu quero, com calma, quem puder ler de novo, fica aí à vontade. Leia e pensa assim, o que mais chama a atenção de vocês nessa descrição aqui desses últimos dias? O que mais chama a sua atenção? Como que nós enxergamos essa realidade aqui atualmente? O que significa essa forma de piedade hoje? Se vocês enxergam essa forma, só tem forma de piedade hoje nos nossos dias. Como discernir esses falsos ensinos, né? Como e qual deve ser a postura da igreja, nossa postura, diante disso tudo? Fica essas perguntas para que a gente possa trabalhar nisso daí. Então, para concluir aqui, primeiro, Paulo ele não queria que Timóteo ele tivesse medo. Pode ver que Paulo ele não escreve para que Timóteo tivesse medo. Ó, Timóteo, eu vou te falar um negócio aí que é para você morrer de medo. Não, ele está falando assim no verso 1. Você precisa saber disso. Ele está falando com amor, para você precisa saber disso, Timóteo. Eu estou indo embora. Então você precisa saber disso. E ele passou para Timóteo para que ele pudesse saber disso e para que a gente pudesse também continuar preservando isso, sabendo isso. Então, qual que é a solução dos tempos difíceis? Como que a gente consegue viver nos tempos difíceis? A solução para tempos difíceis não é se adaptar ao mundo, não é viver na superficialidade, não é viver no entretenimento religioso, e sim é ser fiéis a Deus, ter discernimento, ter perseverança, que é aquilo que a gente sempre insiste, Paulo insiste em suas cartas, perseverem mesmo nas tribulações, e sempre ter apego à verdade de Deus. Onde que está a verdade de Deus, irmãos? Aqui, ó. Onde a gente começou mostrando. Essa é a verdade de Deus. Amém?